Olá, amores e amoras de My Life, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Holanda e nesse vídeo eu vou comentar a polêmica que deu a fala da Bruna Carla no podcast Positivamente da Karina Bach. Já passou-se algum tempo e esse assunto já reverberou na mídia de todas as maneiras. Todo mundo já falou a respeito disso e eu particularmente não senti interesse de falar. Só que eu resolvi me pronunciar porque eu tenho uma opinião formada a respeito disso. E a grande questão acerca de toda essa polêmica é a seguinte: se homossexuais vão ou não vão para o inferno. Existe um versículo situado lá em Romanos 3:24 que fala que a graça é quem nos justifica. A graça é um favor dado gratuitamente e imerecidamente por Jesus Cristo através do seu sacrifício na cruz. Então, se é um favor merecido, ninguém merece, nem a Bruna Carla, nem a Roberta Close, nem a Érica Camargo, muito menos eu. Lá em Atos 10:34, também fala que o Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não exclui ninguém por raça, cor, sexualidade, questões religiosas, nada. Ele sempre acolheu a todos na Bíblia. Se você parar para ler os 4 evangelhos, você vai constatar tudo isso que eu estou falando. Ele tinha mansidão no seu falar, ele tinha um posicionamento firme, só que Jesus nunca ofendeu ninguém. Jesus sempre tratou a todos de maneira clara, de maneira carinhosa e de maneira sincera. Sem deixar de valorar o valor sagrado que a Bíblia possui para nós cristãos, nós temos que levar em consideração que a Bíblia ela foi constituída durante todo um período da construção da civilização humana, da transformação dos povos bárbaros em uma sociedade civilizada. Temos então a África e o Oriente Médio como cenário de toda essa construção histórica que formulou a Bíblia Sagrada. Mas perceba que as sociedades ocidentais todas evoluíram, se globalizaram e se capitalizaram. Aqui na nossa sociedade, Brasil, que é o nosso cenário, que é de onde eu estou falando, existe a falácia dos direitos humanos, existe a questão da Constituição, existe a questão da democracia, existe a questão da liberdade de expressão. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração. A gente tem que fazer uma diferenciação básica entre igreja e sociedade. Existem 2 tipos de censura. Existe a censura estatal, que foi vivida aqui no nosso Brasil durante o período da ditadura militar. E existe a censura individual, que é quando você, interlocutor, chega com uma mensagem para uma determinada pessoa e essa pessoa pede que você não a transmita. Por que eu estou falando de censura? Porque muitos cristãos interpretaram essa revolta, essa indignação perante a fala da Bruna Carla como intolerância religiosa. E eu vou demonstrar aqui para vocês que não é. As 4 paredes da igreja, seja ela qual for, seja de que religião, de que denominação for, seja Assembleia de Deus, seja Igreja Batista, seja Igreja Católica, Umbanda, Espiritismo, Candomblé, as 4 paredes da igreja, os seus dogmas, as suas tradições e as suas metodologias, elas são resguardadas pela Constituição Federal. Só que fora das paredes da igreja, dos templos, dos terreiros, das sessões espíritas, existe uma sociedade civil globalizada, com pessoas de diversas etnias, diversos credos, diversas concepções e ideologias. O nosso Brasil hoje é um estado laico, onde todas as religiões são recepcionadas pela Constituição Federal e todas devem ser respeitadas. Até aí tudo bem. Só que no podcast Positivamente da Karina Bach,
Elas usaram o podcast como uma extensão da igreja. Até aí tudo bem, não vejo problema nenhum nisso. Só que a partir do momento em que ela usa uma opinião própria, excludente, baseada em uma interpretação bíblica, ela já não está mais resguardada por esses princípios constitucionais, pela liberdade de culto. Ela ainda é resguardada pela liberdade de expressão, mas toda liberdade de expressão, ela está sujeita a uma sanção, a uma ação civil ou penal. Lembrando que quando ela aceitou participar desse podcast, ela está numa mídia social de alcance mundial, ela não está dentro de uma igreja emitindo uma interpretação bíblica ou uma opinião pessoal. Dentro do direito constitucional, existe uma falácia que diz que o direito de um se encerra quando o direito do outro começa. Então, bem aí, nós vemos o choque entre dois direitos. O direito da liberdade de expressão, né? E o direito do respeito com relação à sua condição sexual, condição de gênero, enfim. Houve um choque entre esses dois direitos. E desde 2018, a lei do racismo, que é a lei 7716 de 1989, a ela foi equiparada o crime de homofobia. Então, as ações homofóbicas, atos de discriminação e violência, hoje em dia, elas são tipificadas perante a lei como crime. Mas lá em Marcos 16:15, Jesus manda nós irmos pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Perceba que nesse versículo é enfatizado o verbo crer, né? E junto ao verbo crer, existe um fator chamado graça, que é um favor imerecido, um favor que ninguém merece. Era para todos nós termos explodido, morrido, era para ter acontecido o pior com toda a humanidade. Mas Deus, com a sua misericórdia tremenda, resolveu nos dar uma oportunidade e estabelecer na nossa vida a graça através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A salvação não pode ser comprada com obras. Então, como saber se serei salvo ou não? Eu tenho uma resposta para dar para você. A única forma de saber se seremos salvos ou não é no dia que nós chegarmos lá. No dia que nós chegarmos lá, no céu, e estivermos lá comemorando, aí eu posso dizer, tô salvo. Mas se nós formos pro inferno e formos para lá queimar eternamente, aí eu vou dizer, fui pro inferno. Mas enquanto isso, meu amigo, não dá pra gente determinar quem vai pro céu ou quem vai pro inferno. Nem eu, nem ninguém tem as chaves ou do céu ou do inferno, ou pode determinar quem vai ou quem não vai por uma fala ou por uma opinião omitida. Mas você que está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando, mas lá em Levítico diz assim, assim, assado. E em outra parte da Bíblia diz que ficaram de fora fulano, beltrano e tá. Ok. Mas lá em Levítico também fala que é a abominação misturar dois tipos de tecido. Fala que a barba deve ser cultivada, porque se não for é abominação. Fala que as crianças desobedientes devem ser apedrejadas até a morte. No Antigo Testamento, o incesto e as práticas sexuais entre pais e filhos eram totalmente liberadas na Bíblia, porque naquele tempo, não tinha tanta gente, tinha que se povoar a terra. Os homens naquela época podiam ter quantas mulheres eles quisessem. Na Bíblia fala também no Novo Testamento, Paulo afirma que as mulheres deviam ficar caladas nas assembleias, que as mulheres não deviam falar nada, que deviam aprender em silêncio com seus maridos. Então, se formos levar em consideração tudo aquilo que foi conveniente a nós, por meio de uma manobrazinha bíblica, foi passado para debaixo do tapete. Mas aquilo que foi considerado, meu Deus do céu, que coisa abominável, isso é julgado até hoje. Só que tem coisas que eu não consigo entender, eu queria que alguém me explicasse. Existe, um dos maiores assassinos de toda a história da humanidade.
é considerado na Bíblia o homem segundo o coração de Deus, Davi. Ainda hoje existem pastores assassinos em igrejas evangélicas. Eu não vou aprofundar muito esse caso, né? Mas existem pessoas assassinas, né? Pessoas que sofreram até sanções penais, que cumpriram pena, não cumpriram toda a pena, graças ao nosso sistema prisional tão maleável e essas leis que são tão favoráveis, né, a quem comete crimes aqui no Brasil, principalmente crimes contra a vida. Então a gente vê essas pessoas saindo das prisões, saindo das penitenciárias, indo para a igreja adorar o Senhor Jesus Cristo como se nada tivesse acontecido. E nós temos que levar em consideração que matar alguém é um ato terrível, hediondo, mas você pode repensar as suas ações e você pode escolher não matar. Agora, eu não consigo entender por que as pessoas LGBTQIAP+, elas são julgadas e condenadas por algo que elas não escolheram ser e elas não escolheram sentir. E é algo que afeta simplesmente a sua totalidade. Porque diferente de um assassino que mata alguém e destrói toda uma família, a pessoa que é homoafetiva, aquilo só cabe à sua vida, só cabe às pessoas da sua totalidade. E ninguém tem nada a ver com isso. Só que tem uma coisa que me surpreende bastante, algo que pra mim é muito engraçado. O maior público consumidor dessas cantoras evangélicas com seus cabelos bem arrumados, com suas roupas glamourosas, é o público gay. Especificamente eu falo do público gay, né? Homens gays. A maioria deles é quem consome esses produtos e consome as músicas evangélicas, consome os produtos evangélicos. Se você for na maioria desses grupos de colecionadores, o pessoal que realmente curte o trabalho que tem em casa, a maioria deles são gays, porque os irmãozinhos héteros da igreja, eles iam, naquela época dos CDs, eu sou testemunha disso, né? Eles iam na banquinha pirata, fazer aquele CDzinho pirata para tocar na igreja. Os homens héteros da igreja nem sequer tinham o trabalho de comprar CD nem pirata. Agora as irmãzinhas do círculo de oração, as irmãzinhas que iam cantar nos locais, a maioria, eu digo que a maioria de 90% em todas as igrejas evangélicas iam lá na banquinha pirata, né, consumir os produtos evangélicos de maneira ilegal. Enquanto isso, os gays que eram realmente fãs, que tinham todo o respeito pelo artista, pelo trabalho, iam lá na loja, compravam seus CDzinhos originais. E hoje se reflete na era digital. As irmãzinhas baixam os hinos aí legalmente aí do YouTube, de qualquer jeito, e vão tocar os playbacks lá com os vocais de maneira irregular. Enquanto isso, a maioria dos gays, desses que vão pro inferno, fazem questão de pagar uma plataforma de streaming, Spotify, enfim, para ouvir as músicas legalmente. Então, existe esse paradoxo que eu acho muito, muito, muito interessante. Essas coisas assim que ninguém vem a público falar. Mas aí você tá aí me assistindo e dizendo: a Bruna Carla tá certa porque ela tá pregando a verdade. Ela tá pregando o evangelho que Jesus pediu lá em Marcos 16,15. Espera aí só um momento, né? Pregar o evangelho é uma coisa e omitir a opinião é outra coisa completamente diferente. Aí eu te pergunto o seguinte: você tá servindo quem? A Deus ou ao diabo? Porque Deus é muito educado. O Espírito Santo, então, nem se fala. É uma pessoa muito educada que chega, pede permissão, te conquista devagar, né? Vai conversando contigo, vai te aconselhando, né? E ele deixa a cargo de você. Você decide o que você faz. O Espírito Santo vem para te aconselhar, para ser teu consolador, mas ele não vai tomar decisão por você. Agora, o que o diabo faz? O diabo, ele entra, ele não pede permissão, ele arromba a porta, ele faz a arruaça. Então você tá parecendo com quem, Cris? Você tá parecendo com Jesus Cristo ou você tá parecendo com Satanás? Porque a partir do momento em que você vai pregar o evangelho para uma pessoa que não quer ouvir, a pessoa educadamente fala para você: não, eu não quero ouvir, e você continua pregando, isso aí é uma atitude de Satanás, porque é Satanás que é mal educado. Ele não pede autorização para as pessoas, não, ele vai entrando fazendo arruaça.
Da mesma forma, eu vejo essa atitude da Bruna Carla. Ela não foi usada por Deus, ela foi usada por Satanás. Porque ela não pediu permissão, ela não analisou o entorno, ela não calculou, né, o que essas palavras iam trazer na vida das pessoas, independente de cristão ou não. Eu tô falando aqui como cristão, Mesmo quando a gente vai sair para pregar o evangelho para alguém, a gente tem que ter discernimento para aproveitar as oportunidades certas, para falar sobre as coisas certas. Se tá certo ou se tá errado, deixe a cargo do Espírito Santo. Deixe que ele te convença daquilo que é certo ou que é errado. A minha função não é apontar o erro ou o acerto de ninguém. A minha função é simplesmente pregar o evangelho. Mas pregue aquilo que é condizente com o evangelho de fato. Enfim, respondendo a pergunta que todo mundo quer saber, os LGBTQIAP+, vão pro inferno? E a minha resposta é, não sei. Pois é, meus amores, esse foi o recadinho do vídeo. Para você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, de se inscrever aqui no canal, de apertar o sininho e clicar na opção todas para você ficar por dentro de todas as novidades do meu canal. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu gravei esse vídeo aqui não foi para atacar ninguém, não foi para dizer está certo ou está errado. Eu estou simplesmente aqui emitindo o meu juízo de valores e pedindo a todas as pessoas que tenham mais empatia. Não fiquem se atacando na internet ou então elevando discussões que não vão chegar a lugar nenhum. Se você não gosta da Bruna Carla, pare de escutar o material dela. Eu, particularmente, se eu fosse cancelar a Bruna Carla, o meu cancelamento seria nulo, porque eu não escuto nada da Bruna Carla, eu não ouço nada da Bruna Carla, não é porque eu não gosto da pessoa da Bruna Carla, eu não tenho nada contra a Bruna Carla. Eu não gosto da voz da Bruna Carla porque a Bruna Carla, a voz dela me lembra a voz do Simba criança, daquela primeira versão em desenho do Rei Leão. Então, quando eu era criança evangélica, tudo aquilo que me lembrava coisas do mundo secular, eu sentia certa aversão. Por exemplo, no gospel nós temos o J Neto, no secular nós temos o Roberto Carlos. No gospel nós temos o Catedral, no secular nós tínhamos o Legião Urbana. Catedral é uma banda incrível, maravilhosa, mas durante muito tempo eu não ouvia Catedral por conta desse link que eu via, né, entre a banda Catedral e Legião Urbana. Outra coisa interessante também, essa da Bruna Carla, eu linko até hoje. Eu escuto a Bruna Carla, parece que eu tô ouvindo o Simba cantando, né? O Simba criança cantando. Eu nunca gostei da voz da Bruna Carla, mas nem por isso eu tô fazendo hate com o nome dela, tô promovendo boicote, nem nada disso, né? Eu tô aqui simplesmente emitindo a minha opinião, né? E é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, continuem aqui comigo. E é isso, vou mandar aqui um beijo aqui pra todo mundo, para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!